E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Eu sou o Gustavo, tô aqui hoje com o Breno. Tudo bem, Breno? Tudo jóia, e você? Como é que você tá, Dequec? Tudo ótimo, graças a Deus. E hoje temos um convidado muito especial, nosso querido Rafael Diedrich, pastor aqui da nossa igreja. Palhaçada Seja muito mesmo, bem-vindo. palhaçada esse cara aí. Prazer estar com vocês, obrigado pelo convite, estou honrado. Pô, muito bom tê-lo. Rafa, fala um pouquinho de você, você trabalha aqui normalmente com Ministério Infantil, mas a gente sabe que você tem outras frentes também. Conta um pouco você, porque eu não vou saber dizer todas aí as suas... Tá casado. Isso, casado, Um homem de um sorriso desse não é pouca coisa. Bom, eu sempre trabalhei com criança, quando eu digo sempre, desde os meus 14 anos, comecei a trabalhar com crianças. Hoje você tem uns 20, né? Hoje eu tenho 31, fiz 31 agora. Mas você tá bem, pô, corpinho de 30, tá bom. E o Girafael surgiu com 14 anos, então o Girafael completou esse ano 15 anos de estrada aí rodando. O Girafael é um personagem circense, né, um clown, e existe até uma diferença entre clown e palhaço. Depois eu posso até explicar para vocês. Eu ia chutar só que é a tradução mesmo. Mas não é. A origem da palavra palhaço, ela vem de paglia, que era um tecido colorido da Itália, que os caras que eram engraçados, porque o italiano é muito espalhafatoso. Sim. Então, os caras que eram muito engraçados na Itália, como todo mundo naquela época usava só bege, cinza e branco, eles pegavam esses tecidos do colchão, que era colorido, e transformavam em vestimenta, para ficar até parecido com o que eu tô usando aqui agora. Sim. E aí eles começaram a fazer graça na rua, cair no chão, que é essa história do palhaço mais brasileiro, que é o palhaço de circo, que cai no chão e é muito engraçadão e muito maquiado. Que faz as palhaçadas. O clown, ele vem da palavra cloud, que era camponês, e eram os irlandeses que iam pra Inglaterra. Caraca. E eram muito tímidos e andavam meio assim, meio torto, meio encurvado. E aí os ingleses achavam os irlandeses muito engraçados. E aí começou a surgir uma nova linha de palhaço que é muito parecida com o Preto e o Branco, com o Mr. Bean, com o Charlie Chaplin. Tá. Que é essa linha mais intimista do palhaço. Então, ainda que seja o palhaço e clown, a tradução é literal, Sim. A origem das duas palavras e das duas escolas de palhaço no mundo são diferentes. Nossa, tipo, era um lugar zoando o outro, praticamente. Tipo, a gente com carioca, com nordestino. Era um cara tipo Breno, engraçado, e um outro, pensa em alguém diferente de você, engraçado. Eu sou tímido. Mas você é engraçado. Você iria mais pro clown. Isso, sei. Você. Eu não sou engraçado. Não, mas você é meu contrário. Palhaçada. Ok, tudo bem. Mas enfim, a maioria das pessoas nem sabe disso, né? Mas quando você vai estudar a história do circo e outras coisas assim, você acaba sabendo. E o Girafael surgiu muito com essa linha de escola do clown. Então, desde os 16 anos, com 19 eu fui para o seminário, acabei me formando, fui ordenado cedo também, muito novo, com 22 para 23 anos. E enfim, comecei a dar aula também em seminário, no Servo de Cristo, em outros lugares também. E comecei a também trabalhar, como o Girafael ia muito em escola, acabei entrando um pouco nessa história de educação e essa parte educativa mesmo, de didática dentro das escolas. Fiz um mestrado fora do país nessa área. E então minha vida virou um pouco de retalho de um monte de coisas. Tem a questão das viagens também, que a gente fazia de férias de maneira muito despretensiosa. Sei. E acabou virando férias meio malucas, né? A gente, toda férias ia para muitos países por conta dos parceiros que a gente conseguia. Então, basicamente isso junta mais ou menos o que eu faço. Mas isso não define quem eu sou, né? Sim. Quem eu sou de fato é um filho de Deus, redimido em Cristo Jesus, salvo pela graça, e por isso viverei eternamente com Ele. Esse é o que define a minha identidade. Sim. E aí o que eu faço não reflete de fato em quem eu sou. Mas antes de você... É estranho falar, antes de você ser um palhaço... É que você falou que você começou o Girafael com 14 anos de idade, certo? Sim. Você já era com 16. Com 14 comecei a trabalhar com criança. Você já era convertido antes? Como é que foi o processo de conversão?
Só antes disso, tem algo muito importante que aconteceu na minha vida, que eu considero o principal, Casou. que é a minha esposa e a minha filha. Aí, ó, acertei. É sempre importante isso. Não, aí. é muito Então, importante. Mulheres, vocês são importantes Que na é, vida no de um homem. fundo, e a gente já falou isso em alguns podcasts, no fundo seu ministério, né? Meu principal ministério é a minha família, e depois vem todas as Tudo outras isso coisas a que gente citou, né? eu aprendi a fazer ao longo desse tempo e que Deus tem trabalhado também no meu coração fazendo. Mas em relação à sua pergunta, eu cresci na igreja presbiteriana. Eu nasci, não na igreja, nasci no hospital, óbvio, mas Essa piada a gente eu ouviu também. eu O cara fica se cresci entregando desde com a idade. pequenininho muito envolvido com a igreja presbiteriana de São Carlos, no interior de São Paulo. É uma igreja histórica, muito antiga. Ela foi fundada oficialmente em 1875, mas ela já estava lá desde 1862. Então, ela já tem mais de 150 anos de história. Caraca. E, enfim, naquela igreja ali eu aprendi muitas coisas. É uma igreja muito antiga, muito histórica. Do lado tem Brotas, que o José Manuel da Conceição, que era um padre católico, percebeu que ele tinha mais a ver com presbiterianismo do que com catolicismo e deixou o catolicismo para se tornar um pastor presbiteriano. Então, 20 quilômetros de São Carlos, e ele plantava igrejas a cavalo. Então, a minha região é uma região muito presbiteriana. Caraca. Então, eu cresci nessa igreja, mas eu tenho um processo de conversão com 8 anos de idade. Então, com 8 anos de idade, Nossa, e você lembra? Com eu 8 me anos de lembro. idade? Eu Culto da fogueira, eu fala me aí, lembro vai. do culto da fogueira. Acertei. Eu recebendo a Cristo como o único salvador da minha vida, eu chorava muito e todo mundo do quarto não entendia o que estava acontecendo. E eu falava para eles, eu recebi a Cristo, mas eu não consigo parar de chorar. E eu fiquei por 2 horas ininterruptas chorando e Caraca. me traziam água com açúcar e tudo, e eu não conseguia parar de chorar. Ô, louco. Mas com 13 para 14 anos, aí eu tive um firmamento mesmo com Cristo. Assim, eu falei, cara, ou eu vou viver para Cristo mesmo ou não. É tudo ou nada. Eu fui no 880 ali. Então, com 14 anos, num acampamento, eu tomei a decisão. E aí foi bem engraçado, porque eu voltei para a escola bem crente quadradão, assim. Sei. E aí meus amigos perguntavam, pô, Rafa, você tá muito chato, cara, você é muito, muito crente. Eu falei assim, vocês tudo vai pro inferno aqui. Você não passa cola aí, ou você não... Não passa. Comecei a sentar na frente pra não colar, virei um cara Caxias pra caraca, assim. E depois fui entendendo que eu não podia ser tão duro com as pessoas. Mas Podia fazer uma colinha ou outra, é isso? era aquele primeiro... Do primeiro seminário amor ele de fez, crente. certeza. Eu acho que se você cola em seminário, é expulsão direto. Será? Não, na verdade é porque o seminarista ele não vai nem pro inferno nem pro céu se ele morre, né, no tempo de seminário. num Ele fica limbo. vagando no universo, assim, entendeu? Porque ele não é nem Castigo ovelha eterno, nem pastor, ele tá no limbo. É o meio termo lá. Caraca. Exato. Não, bacana. Mas então você se converte ali com 8, tem firmado aos 14, e teve algum momento que foi nessa faixa etária, não sei, que você falou, você pastor ou alguma coisa do tipo, quando que veio esse chamado? Com 16 anos, quando o Girafael começou, eu entendi um chamado missional. Então eu não tinha clareza de pastoreio. Eu via que a via do palhaço, a via do ministério infantil, ela tinha um alcance muito grande, porque se você chama 20 pessoas para ir no evento e as pessoas sabem que é um evento cristão, vai uma pessoa ou 2. Exato. Você chama Vão 50 uns crentes crianças, 40 vão. Sim. Então, assim, eu via que o alcance no infantil era muito grande. Assim, você conseguir conquistar o direito de ser ouvido das crianças era muito mais fácil do que dos adultos. Claro, se você tem uma dinâmica para o infantil, uma Prende facilidade a de atenção reter a delas. atenção, facilita muito mais. Se Então, a criança gosta, os pais vêm junto, a família vem junto. então eu entendi isso com muita clareza com 16. E eu não tinha muito essa questão pastoral. Era mais fazer missão mesmo. Não, mas eu queria ser pregar o missionário evangelho. integral mesmo. Não era só pregar o evangelho ali na minha região. Eu, tipo, cara, se eu puder ir para qualquer canto, se Deus mandar eu pro Iraque, eu vou. Então eu era bem sangue nos olhos nesse sentido, assim. Caraca. Bem missional. Onde Deus mandar, eu como qualquer coisa, mas eu vou.
E aí, com 19 anos, quando eu falei que eu ia para o seminário, aí o meu pastor que me chamou para essa conversa. Falou, olha, Rafa, você tem trabalhado com missões aqui na igreja de maneira bem abrangente, então o Girafael já falava muitas escolas, muitas igrejas lá naquela região. E aí ele falou, mas é o seguinte, como pastor, você vai ter alguns acessos no sentido de batismo, de santa ceia. E ele me explicou todo o procedimento. Tira etc. demônio. Dentro da igreja presbiteriana nem tanto, né? Porque a igreja é tão fria que eles congelam tudo, né? Eles ficam tudo congelado. Mas, enfim, então, ele que me ensinou um pouco de como funcionava cada setor dentro da igreja. Eu falei, olha, pastor, eu vou para o seminário e se Deus encaminhar para isso e direcionar para isso, amém. Mas mesmo porque um pastor não pode deixar de ser missional, né? Se o pastor deixar de ser missional, ele é um impostor. Porque todo pastor tem que buscar alcançar pessoas. Então, eu fui nesse sentido. Olha, Deus, eu estou deixando nas tuas mãos que o Senhor... E quando eu acabei fazendo o seminário, quem me convidou para ser seminarista foi a IP Alpha. Então, quando eu vim ser seminarista aqui, aí eu conheci um pastor que era um excelente pastor, chamado Hilder Stutz, que é o nosso pastor. E aí, o meu pastor em São Carlos, ele era um baita de um pastor. Então, não que eu tenha que ficar fazendo ranking de pastor aqui, tá, gente? Mas tem pastores que são mais mestres. Qual que você... Brincadeira. Tem pastores que são mais mestres, mais teólogos, outros são mais gestores, organizadores. E o pastor Hilder, ele tem uma veia muito pastoral. Ele cheira ovelha, como a gente brinca no ministério. Relacional, né? Assim, né? Ele conversa com a sua alma. É um negócio impressionante. Ele tem um tato muito... E ele é um excelente resolutor de problemas. Não ele, mas o Espírito Santo que habita nele. Mas ele ama problema, assim. Se ele puder resolver o máximo de problema que ele conseguir na semana. E isso me admirou muito. Eu falei, cara, que legal. Conheci uma veia pastoral... na hipérbole, na sua máxima potência na vida dele, né? Que bom que Deus usa ele assim. Então isso me fez ter muito mais apreço pelo ministério pastoral. E aí eu percebi que era possível eu mesclar as duas coisas. Então hoje, por mês, eu faço 4 a 6, até em tempos de pandemia, eu faço de 4 a 6 apresentações de Girafael por mês. E consigo ainda dar as aulas de EBD aqui, atender alguns pais. Então eu consegui ver que dava para unir as duas coisas, né, dentro do ministério. Então foi isso, foi na caminhada passo a passo que Deus me chamou para o ministério pastoral mesmo, exatamente. Caramba, você falou, mas além da parte, que você falou da questão do Girafael, a questão do pastoreio, da missão, tem mais alguma coisa que você faça, assim, tipo, fora da igreja, de casa, algum outro trabalho que você tenha? Porque tem muito pastor aqui que é legítimo que ele tenha. Sim, você falou que questão da viagem e tal. Dentro do meio da teologia, eu dou aula em seminário. Então, eu sou professor no Seminário Servo de Cristo, que é um seminário na Vila Mariana, em São Paulo. Nossa, cara, pastor, professor. Desde 2014. E também dou alguns cursos e treinamentos para secretarias de educação. Por conta de eu ter escrito um livro chamado Crianças Adultizadas Geram Adultos Infantilizados, acabou que muitas escolas, muitas secretarias de educação acabam me convidando para essa área de adultização infantil, que é uma área muito pouco escrita no Brasil, das dificuldades que existem numa criança se tornar adultizada. Sim. E, além dessa parte ministerial que eu estou envolvido em outras coisas, quando eu casei muito novo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21 anos. Nossa, brabo, hein? E a Lídia tinha 20. Então, a gente casou muito novo e, na época, eu não tinha sido ordenado. Então, a igreja me dava uma ajuda de custo de um salário mínimo, que era cerca de uns 800 a 900 reais, mais uma ajuda ali de combustível e outras coisas assim. Então a gente vivia muito restrito, porque a Lídia ainda fazia enfermagem na época. Tinha um custo alto ainda. Então, mas ela fazia na federal, então era gratuito. Tá. Então, a gente vivia ali gastando muito pouco. E aí o que acontece? Eu pensava comigo, bom, eu casei novo,
eu não vou ter recurso para tirar férias. Sim, exato. E aí, vendo o início do meu ministério, eu falei, se eu viver a vida toda no ministério assim, eu não vou tirar férias nunca. E aí que apareceu uma passagem para Israel e de volta por R$900. Ô, louco. E aí que abriu minha cabeça. Falei, caramba, R$900 para ir para Israel? Aí eu liguei na companhia aérea e falei, é verdade isso, R$900 para Israel? E era a Delta na época, Delta Airlines. Eles falaram assim, não, é verdade Delta mesmo. Aí eu falei assim, não, assim, tem uma parada em Nova York de 8 horas. Dá para aumentar essa parada, assim? Ela, dá para você ficar 4 dias em Nova York. E quanto fica mais, assim, só para eu saber? Não, é a mesma coisa, R$900, permanece o mesmo preço. Tipo a escala, assim? Aí dá pra você fazer o que a gente chama de stopover, né? Que você aumenta a escala e transforma num segundo destino dentro da mesma viagem. Daí você aproveita os 4 dias onde você vai. Aí eu falei, caramba, Nova York, dá pra parcelar? Dá, em 6 de 150 sem juros. Eu falei, 150, eu ganho 1.000. Rola, eu falei, cara, eu vou fazer uma loucura e vou... Aí eu falei pra Lídia e a gente fez a nossa primeira viagem. E aí fora do Brasil. Tá. Aí nessa primeira viagem grande, né? A gente fez Israel, 5 ilhas na Grécia, Turquia, fomos à cidade antiga de Éfeso, fomos em Creta, fomos em Patmos, fomos em vários locais onde havia história bíblica. O cara fez a viagem missionária de Paulo. Assim, estivemos também em Nova York e na volta ainda passamos na Argentina e no Paraguai. Fizemos 7 países numa e ida só. a gente gastou um valor que coube no nosso bolso parcelado. Sim. A gente pagou tudo antes, né? A viagem era dali 1 ano. E aí eu falei, então quer dizer que é possível pessoas ganhando muito pouco viajar muito. E aí a gente começou a compartilhar isso no Instagram e no Facebook. Na época era mais Facebook do que Instagram até. Sim. Então a gente começou a compartilhar essas histórias e isso acabou se tornando algo grande dentro da nossa vida. Legal. E a Lídia gerencia mais essas contas, mas como eu estou sempre com ela, porque a gente viaja de casal, eu também acabo mostrando muito a minha cara, porque a Lídia é mais tímida, eu sou mais comunicador, né? Pastor, né? Pastor que não gosta de falar, pastor, palhaço, professor. Palhaçada, escritor. E aí acabou que se tornou um projeto que hoje no Instagram é o nosso sobrenome. É difícil o nosso sobrenome para o brasileiro, que é Diedrich, mas em inglês fica Died Rich, né? Que morreu rico. Morrendo rico, ou morreu rico. Nunca tinha. Nunca, mano. Nossa. E para os países, quando a gente vai fazer e pede alguma parceria para algum hotel, para eles faz muito sentido, porque a gente vai morrer rico de experiências, de conhecimento, de culturas e outras coisas assim. Vai que é o sobrenome de uma máfia do lugar, tá ligado? Os caras respeitam, não. Então tem um trocadilho, principalmente para quem tá fora. Pro Brasil ninguém entende nada, né? Meu pai fala errado toda vez. O Dietrich. É normal. Toda vez. Tem até um casal muito amigo nosso que também tem um canal de viagem, tudo que é o Travel and Share, né? E aí eles iam nos eventos, os brasileiros achavam que ele era o Travel e ela era a Share. Nossa. Porque viajar e compartilhar, mas o brasileiro às vezes tem um inglês tão básico das escolas, né? Que, nossa, mas eu nunca tinha me tocado do trocadilho com o Dietrich. Não, tem. A gente usa o trocadilho exatamente porque ajuda nas parcerias fora, né? Não faz sentido. Além disso, você também, eu não sei se você ainda mas você já foi empresário, certo? Business. Sim, assim. Rico. Na verdade, eu trabalhei antes de ir pro seminário. Pode falar que é rico. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Brincadeira. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo. Tive carteira assinada com 14 anos. E era uma empresa muito grande. E eu aprendi muita coisa lá. Então, como era uma empresa que tinha um vínculo familiar e o meu tio não tinha filhos ainda, ele falou, olha, eu vou pegar o sobrinho, cara, você vai aprender tudo que tem nessa empresa. Então, ele me colocou em todas as áreas e a cada 3 meses eu passava numa área diferente. Era uma empresa com mais de 400 lojas no Brasil. Então, eu aprendi processo de exportação, de importação, de tributação, contábil. Então, eu aprendi muita coisa na prática, né? Porque às vezes a gente faz faculdade e quando chega no trabalho, começa a perceber que tem muita coisa além da teoria, né? Sim. Então, antes de ir para o seminário, eu fiz 2 anos de administração. Eu fiz dos 17 aos 18 anos administração. E eu, então, abandonei o meu trabalho e abandonei a administração porque eu entendi que eu gostava muito de números, gostava muito de trabalhar,
mas Deus tinha um chamado. Então eu tinha que sacrificar o meu salário, o meu trabalho e tudo para ir para o ministério. Sim. Então, muita gente nem sabe dessa história, eu nem conto muito disso. E mas quantos anos você teve esse... Com 19. Com 19? É, o que foi ali que ele falou que ele decidiu ir pro seminário e tudo Ah, mais. tá. Então, essa bagagem de 5 anos de empreendedorismo, de empresa, assim, massivo, era tão massivo que eu ficava o dia inteiro na empresa, à noite ia pra faculdade e, tipo, minha vida era isso. E aí, de final de semana, sábado eu fazia Girafael, domingo na igreja. Tipo, não tinha tempo pra respirar, era loucura, assim, total. Então, essa bagagem me trouxe uma série de coisas relacionadas a empreendedorismo, empresa, que fez esse projeto de viagem se tornar algo que hoje ajuda na renda lá em casa, e outras coisas também que a gente tem, né? Junto com a Lídia lança curso, a gente também. Então, são coisas que, se for colocar dessa maneira, dá até para falar que a gente tem negócios que nos fazem empresários, mas empresário de 100 funcionários praticamente, né? A gente tem... É o empreendedorismo. São startups pequenas, fáceis de gerenciar, porque a gente até daria para escalar os negócios, né? Mas a gente não escala por conta do ministério mesmo. Porque se escalar, aí eu vou ter que deixar de investir tempo no ministério para investir nisso. E eu já abdiquei isso quando eu tinha 18 para 19 anos, depois de 5 anos dentro da empresa. Então, não faz sentido eu voltar, porque o meu foco sempre foi o ministério, nesses 15 anos aí de ministério. Então, basicamente, é isso, assim. Então, a parte de empreendedorismo, a gente lida de uma maneira bem handmade em casa, mas acaba que mesmo sendo pequeno, é algo grande do ponto de vista de produção, por exemplo. Às vezes a gente faz algumas produções grandes, que eu nem falei aqui ainda, né? Mas quando eu era muito novo, em São Carlos, eu vi muitos jovens se perdendo, porque minha cidade tem Federal e USP. E lá tem uma festa chamada Tusca. Ah, pensei que você tinha inventado o GPS. Que é... Eles não se perdiam. Que é uma festa que todo ano morria 2 ou 3 de overdose, atropelado porque tá bêbado. É famosa pra caramba. Então, assim, cara, eu crescer como adolescente, eu já era firme com Cristo, vendo a galera, tipo, se matar, cara. Tipo, você sai na rua e você vê gente pelada na rua. Mano, é tipo Sodoma e Gomorra total, assim. Foi essa festa que fica mó lama, mó lamaçal, a galera pulando na lama. Não só essa, mas essa é uma das. Aí caiu, tinha derrubado lá. Não foi nessa. O banheiro químico se Acho misturou com a lama. Foi jurídico. Aí a galera pulando junto. Mas assim, lá é o caos do caos, porque junta todas as universidades estaduais e públicas de São Paulo, muito por conta da questão de ser o maior torneio federal, estadual de São Paulo ali. E aí... Torneio é desculpa, né? Só pra galera beber mesmo. Exato. E aí o que acontece? Eu acabei vendo aquilo e falei, preciso fazer alguma coisa. E aí eu juntei com 2 amigos lá, falei, mano, precisamos fazer alguma coisa, precisamos alcançar esse jovem que tá se matando e tá errado isso. Aí, uma semana antes do Tusca, eu chamei o Rodolfo Abrantes, que tinha acabado de sair do Raimundos. Nossa, top. E ele era respeitado e odiado ao mesmo tempo. E aí eu peguei e fiz mundos diferentes, um evento dele dentro da UFSCar, né? Na verdade era na Basque, mas é do lado da UFSCar. E aí, foram 2.500 jovens. E muitos receberam a Cristo naquela noite. E foi um chororô. E foi muito difícil para mim produzir o evento. E eu me lembro que eu tomei um prejuízo de R$4.000 naquele dia. Caraca. E, cara, 4.000 em 2008, era muito dinheiro. E você entendeu? tinha o quê? 18, 19 anos? Eu tinha 17. A minha mãe assinava os contratos porque eu não tinha idade para assinar contrato de show. Então a sua mãe fez uma dívida de... Ela assinou os contratos, mas quem pagou a conta fui eu, porque eu trabalhava, né? E eu ganhava bem, porque eu já estava no 5º ano de empresa. E já, enfim, estava no setor financeiro. E aí eu tomei preju, mas amém. Muitos jovens receberam a Cristo e tal.
E aí me veio essa coisa de fazer eventos cristãos para alcançar pessoas. E aí veio o Love Festival, eu fiz vários eventos debaixo do minhocão, em casas de prostíbulo praticamente. Sei. Eu alugava casas de prostíbulo, de striptease Da mesmo, hora. Não, e da fazia hora. evento Sim, com resgate, com oficina G3, com... Bom, Oficina enfim, G3 é legal. com um Resgate monte também, de poxa. bandas que a gente considerava que dava para alcançar pessoas, né? Então, esses eventos foram acontecendo. Aí, em 2010, trouxe o Sweetfoot para o Brasil, que é uma banda bem conhecida. Enfim, tem até Já ouvi trilha falar já sonora desses do caras aí. Homem-Aranha, Um Amor para Recordar, a música é deles lá também. E aí, depois, Dominic Bali. E aí surgiu o Rock no Vale, em 2014. Famoso. E aí aconteceu 5 edições do Rock no Vale, que na época eu era aluno, o Marcos Botelho era professor, ele queria levar um festival, eu era o produtor, a gente se juntou e acabou virando esse festival. Depois veio o Hype Creation no Mackenzie, e sempre com esse foco de, cara, quais bandas conseguem conversar com o universitário, com quem quer ouvir da palavra, Fazer essa mas ponte. às vezes esse gospel que a gente tem confessional, às vezes não faz tanto sentido para ele, né? Então, eu sempre tentei trabalhar nisso, mas eu diria que essa é uma linha extremamente perigosa, sabe? Porque se o artista não tiver muita consciência do que ele está fazendo, e eu até falava isso pro Rodolfo, por que você não volta pro Raimundos e vira um Raimundos que alcança muita gente? Sim. Eu falei, Rafa, eu admiro artistas que conseguem estar no submundo sem sujar as vestes. Mas eu não sou esse cara. Eu me conheço. Eu preciso estar na igreja Só porque tá longe, né? se eu estiver no submundo, eu serei do submundo. Então, eu sei quem eu sou e eu sei que eu não vou dar conta. Então, eu entendi isso dele e, ao mesmo tempo, essa galera da linha perigosa aí de cantar poético, mas não estar dentro da igreja, é uma linha bem tênue que eu vi muitos artistas que estão firmes até hoje, mas outros também que se perderam, porque o cara fica tocando em tanto barzinho, em tanta casa de show, que às vezes ele esquece o porquê e para quem ele está fazendo, né? E as oportunidades que aparecem para um cara desse também são inimagináveis. Eu Assim. conheço, de fato, as oportunidades. Mas ó, você comentou que chegou a fazer a faculdade e parou ela. Qual a faculdade que você fez? ADM, Não, foi né? a administração. ADM. É. Então, Teologia. e hoje você não usa a ADM, você não exerce mais ela. O conhecimento que eu ganhei na empresa e na administração ajuda em muitas coisas. Não se perde, né? Conhecimento no fim não se perde, não. A gente... Você, depois disso, você entrou foco no ministério e tudo mais, e aí você foi para crianças, mas eu lembro quando você também trabalhou um pouco com adolescentes aqui com a gente, cuidava da UPA e tudo mais, e aí teve um momento em que você decidiu ficar só com criança, né? E aí você falou que você desde sempre trabalhou com criança, porque você tinha uma abertura muito fácil com ela, né? Sim. Teve algum momento que você pensou em mudar ou assim, cara, é a criança e é com ela que eu vou seguir? Não, o meu foco sempre foi infantil. O que acontece é que o pastor que estava aqui, que era pastor de jovens e adolescentes, que era o Marcos Botelho na época, ele saiu. E aí o pastor Hilder, ele ficou preocupado, como que a gente vai fazer, né? Então, eu falei, pastor, eu posso, de repente, assumir a UPA, até para facilidade de transição do Kids para a UPA. Você pega daqui, joga para lá, eu já tô lá também e o menino nem percebe. Sim. Então, a facilidade da transição vai se tornar muito boa, mas lembre-se que o meu foco é infantil. Então, se você quer que eu assuma a UPA, vamos tentar trazer um seminarista que talvez tenha perfil e futuramente ele assuma a UPA. E foi o caso de quando eu chamei o Thiago, que já era um menino que eu conhecia lá de Minas, e eu sabia que tinha muito perfil, e aí eu falei, e o Thiago foi meu auxiliar por 2 anos, eu acho. Depois acabou vindo o Rafinha também, que foi meu auxiliar por 1 ou 2 anos ali dentro da UPA. Aí o Rafinha acabava ajudando até nos 2. E o Thiago mais na UPA, a Maísa um pouco no Kids também. E aí acabou que quando a gente percebeu que o Thiago tinha perfil mesmo, ele teve que ficar 1 ano em Jundiaí por conta do presbitério dele, a gente trouxe ele e aí ele de fato assumiu a UPA. Mesmo porque
o Ministério Infantil, quando eu cheguei, não tinha a quantidade de crianças que tinha, assim como a igreja. A igreja cresceu em membros, o número de crianças cresceu, o número da UPA também cresceu, e aí começou a ficar completamente ingerenciável. E quando o Thiago saiu, e ficou um ano em Jundiaí, eu fiquei quase maluco, assim, eu não conseguia gerenciar. Mesmo porque, naquela época, vocês eram adolescentes e a gente tinha criado os pequenos grupos. Então, criou o pequeno grupo de juvenis, criou o pequeno grupo de adolescentes, e eu comecei a ficar maluco, porque eu vinha na igreja, eu ia para o pequeno grupo terça, quarta, sexta vinha na UPA, sábado eu vinha às vezes nos jovens para ajudar também, o Zaca, e aí domingo na igreja, e eu falei, pastor, eu quase não estou encontrando minha esposa. E aí eu falei, eu preciso voltar a focar só nas crianças, que é o meu ministério mesmo, e aí a gente teve essa delimitação. E na época a galera não entendeu tanto, a galera, tá abandonando nós? Não tô abandonando. Primeiro que o Thiago já tinha todo o apreço pela galera, a galera já tinha, porque o Thiago é um excelente discipulador. Então, ele já fazia muitos discipulados, eu tinha minha turminha discipulada, ele tinha a dele, então ele já tinha um apreço muito grande pela galera que ele discipulava, e então ficou muito fácil a transição, não foi uma ruptura tão dura, a galera recebeu ele muito bem, e fico muito feliz, porque a UPA cresceu, porque aí é um cara dedicado, focado só na UPA, e eu acho que é isso mesmo, igreja desse tamanho tem que ter pessoas exclusivas dedicadas a cada área. Exato, exatamente. E aí você comentou um monte de coisa, cara, que você trabalha, você tá com as crianças, você trabalha com essa parte aí de viagens, aí você também trabalha você já escreveu livro, áreas já... muito distintas. Cara, você talvez, eu trabalho em muitas áreas. Então, que nem eu até falei, que a gente até pensa, tudo que você tem é um dom. Tudo que você tem é um dom. Até eu queria pensar nessa questão, quando que surgiu essa ideia de conseguir trabalhar com tudo? Se sempre foi algo natural seu, assim, ou você falou, não, isso aqui eu aprendi na raça, a lutar, a batalhar. Porque, você para pra pensar, é muita coisa que ele trabalha. Você tá maluco? Eu atendo no consultório, chego em casa e falo, meu Deus, como eu sou sofrido. Nem sou casado ainda. Imagina o cara que faz 5 coisas aí. Eu tenho isso eu considero uma bênção e um problema. A bênção é porque é muito bom você saber ser bem bombril, né? Sim. Então, hoje aqui na igreja, as áreas que eu atuo na igreja, a principal é infantil, mas eu sou conselheiro de comunicação. Então, tem coisas que eu faço na comunicação hoje que eu sei fazer e que outras pessoas não sabem, mesmo quem é funcionário da comunicação e tudo. Então, tem coisas que eu faço na comunicação, gerenciamento de SEO, que é Search Optimization Engineer, né? Por isso que ela era o dono do negócio. Não, é o SEO. SEO. Tá. Então, ou até mesmo a questão de gerenciamento dos perfis da igreja no Google, quando as pessoas pesquisam, o ranqueamento da igreja dentro daqueles perfis, o próprio Spotify, o lançamento de outras coisas. São coisas que eu gerencio e que eu gostaria que outros jovens fizessem. Assim como eu já falei até para a Jéssica, que ajudou os jovens a organizar aí a questão do evento para arrecadação de fundos. Falei, Jéssica, tenta identificar dentro dos jovens, jovens que gostaram de ajudar na produção. Aí, Kevin, é nóis. Porque eu sou um cara o meu trabalho dentro da produção ao longo desses anos sempre foi de produção executiva. E na igreja, a igreja cresceu, agora tem canal de YouTube, tem mais de 60 mil inscritos e lança clipe. E aí eu comecei a fazer coisa que eu não fazia aqui dentro da igreja, entendeu? É uma bênção, abençoa a igreja, abençoa um monte de igreja, abençoa o Brasil, é uma bênção mesmo. Só que eu vim para cá para ser pastor, entendeu? Sim. E eu quero continuar pastoreando as pessoas. Então é uma bênção poder produzir de maneira executiva essas coisas. Mas eu falei, Jéssica, me arruma uns 5 jovens aí de produção executiva para trabalhar comigo em eventos, até para, ter mais gente sabendo fazer isso. E, eu saí da igreja, tem um monte de jovem que sabe fazer, entendeu? Ali já tem um, O Kevin já é o fera. Ele já foi, inclusive, em alguns eventos que a gente já fez. Aí, ó. Então,
é uma bênção porque são muitas coisas, mas também é algo complicado, porque o cristão ele tem que tomar muito cuidado com o ativismo. Porque você fazer muito para Deus não significa que você está cumprindo a vontade de Deus. Certo. Entendeu? Você fazer demais para Deus não significa que você está cumprindo a vontade dele. Às vezes você está cumprindo uma agenda sua para Deus. Sei. E você não tem que cumprir a sua agenda para Deus. Sim. Você tem que cumprir a agenda dele, para ele. Sim. Vou ganhar tijolinho de ouro a mais. Você acha que, não sei, em algum momento isso tudo que você fez, você chegou nesse ponto de olhar e falar, cara, isso aqui eu fiz, mas no fundo eu acho que foi muito eu. Algumas vezes. Conta não foi como só é que foi uma experiência dessa, não sei. Não foi só uma. Eu vou abrir uma. Faz o corte aí. Eu vou abrir uma e vou escancarar. Eu fiquei alguns anos com os Arrais. Certo. Que é uma dupla bem conhecida. E, bom, eu cuidava das redes sociais deles e fazia eventos grandes deles aqui no Brasil. Fiz alguns eventos, chegava a ter dia com 2 shows no mesmo dia. E quando houve a ruptura minha com eles, quando eu deitei a cabeça no travesseiro, as músicas deles abençoam muita gente. Uhum. Sim. Os eventos eram uma grande bênção. E se você fosse olhar, não tinha nada de errado dentro de nenhum evento, de nada. Sim. Mas quando eu deitei a cabeça no travesseiro, foi um dia que eu senti no meu coração, eu fiz mais por causa de mim do que por conta do Senhor. Tô forçando a barra já. E aí tem que é a grande máxima, né? Pior do que você fazer algo errado é você fazer algo certo sem Deus. Essa é boa. Isso eu vou anotar. Porque Esse é o título do corte. Esse é o título do... o errado, a probabilidade de você reconhecer que está errado é muito grande. Agora, quando você faz algo certo sem Deus... É meio que natural, né? Você faz. E algo certo para Deus, sem Deus, aí é mais difícil ainda de se reconhecer. Tipo, cara, era o meu coração que estava ali querendo fazer isso, executar isso, até por conta do meu perfil mais executivo, por ter trabalhado em empresa e tudo. Sim. Então, eu tinha essa vontade de fazer e acabei fazendo, porque sempre eu arrumo um jeito de encaixar na agenda, mas não precisava. Então foi um dia que ali eu orei e falei, Senhor, obrigado por esse toque, porque eu preciso desses toques para não fazer mais do que precisa, porque no final a conversa de Marta e Maria era isso, né? É escolher a melhor parte, exatamente. cara. Às vezes a gente faz tanto para Deus, mas a gente troca ideia com Ele, entendeu? A gente tá ali, nossa vida devocional tá legal, a nossa família tá nos trilhos do Senhor. Então é compreender isso, é saber escolher a melhor parte. Isso para uma pessoa com meu perfil, eu tenho que revisitar toda hora. Uhum. Eu não posso pensar que ponto vencido. Não, eu tenho que revisitar toda hora, pegar a agenda, pegar tudo que eu faço e falar, cara, Senhor, o que não tem nada a ver, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que fazer isso também. Mas Sim. gente mais maluca como eu... É que você é um cara muito ativo, né? Tipo, você quer fazer, e aí e sai tem que fazendo. executar? Vamos executar. Exato. Alguém dá uma ideia, você fala... Vamos fazer. Não dá ideia. Não pode dar ideia, que senão já quer correr. Assim, a gente... Esse episódio provavelmente sai mais pra frente, mas a gente acabou de voltar do acampamento de jovens, né? Uhum. E, cara, você passa um pouco por isso, assim, porque é um número tão grande de pessoas que a gente fica assustado, assim, vai chegando gente, não, vai mais um, você vai crescendo, vai aumentando, você fala, meu Deus, é muita gente. E aí você começa a pegar um sentimento de tipo, cara, tá dando certo, olha o tanto de gente que é. Só que essa sensação, às vezes você tem que parar, respirar e falar... Cara, a questão não é o número, não são esses 200. Então, lá no acampamento, a gente, entre a liderança, muitas vezes conversava, cara, a gente tem que cuidar daquela pessoa. A gente tem que cuidar dele que tá precisando de ajuda, tipo, ser muito relacional para entender que não é o número gigantesco do 200, mas tem um outro foco, assim, Sim. mais importante, né? Então, é um negócio que você precisa se policiar, senão vai embora. Você vai no 200, nossa, graças a Deus foram 200, não sei o quê. Cara, eu sou mais grato pela vida dos poucos com quem eu consegui conversar. Quanto mais tem, menos tempo eu tenho para conversar com cada um dos que estão lá, né? Então, eu sou mais grato pelo cada um que eu pude conversar, entender
sei, uma dor, um momento bom, alguma coisa que a pessoa tava, do que os 200 que tava lá e poxa, tantos que eu perdi. Talvez se conseguisse conversar com todos, teria essa... E ter a consciência que é um equilíbrio. De fato, a gente tem que avançar e alcançar. Sempre Sim, exato. isso. E aí, para isso, tem que formar liderança para alcançar esses outros 150 que você não tem trocou ideia, entendeu? E que não tem como, E né? é complexo, mas a gente tem que ir equilibrando as coisas. A mesma coisa nas minhas coisas, vocês nos ministérios, na liderança que Deus colocou vocês hoje nos jovens. Sim. Quem tá de fora fica dando glória a Deus porque o número tá alto, mas é isso, cara. Beleza, o número chegou lá, agora vamos assentar e trabalhar para que esse coração seja pastoreado, para que a galera... Porque senão não vale de nada. Quantidade pela quantidade, ela é bonito no acampamento, mas chega na hora do culto... A foto fica bonita, fica aquela coisa cheia assim. Preenche a tela. Mas e aí, entendeu? Tipo, Sim. Quantos desses 200 vão embora ali e falar, beleza, me diverti, joguei minha bola, joguei meu vôleizinho e acabou, Tá de entendeu? boa. E já era. O que falaram lá, tanto faz, nem ouvi, entendeu? Sim. Agora, os poucos que você sentou e conversou, esses, cara, você consegue ver um agir de Deus em alguma coisa que ele comenta. Tipo, cara, aconteceu isso comigo, nossa, foi muito bom. E aí você tem um aprendizado, a vida do cara, na sua, cara, é muito bom isso. É realmente outro universo, assim, né? Então, e aquela coisa que eu penso, você é um cara que tem muito dom aí, você tem bastante talento... Meu, como é que você conseguiu... Tudo bem, que você tá mais na parte pastoral da coisa. Pra você é meio que o Mr. Óbvio, como tipo, eu vou usar aquilo que eu sou bom pro reino de Deus. Mas eu fico pensando, outro cara que, às vezes não tem um chamado pra ser um pastor, que nem você. Como que o cara consegue linkar essa coisa? Porque que nem a gente comentou aqui, tudo que a gente tem que fazer é pra honra e glória de Deus, não importa a quantidade, mas sim a intenção. Aí o cara fala, mas eu consigo fazer tal coisinha, não sou um cara bombril que nem você. Como é que a gente consegue conciliar essas coisas assim? Você diz o cara que é bombril e tá fora da igreja? Eu não Não, compreendi tão bem a o cara é pergunta. dentro da igreja, só que, cara, eu não tenho um chamado pastoral. Eu sou bom em, sei lá... Eu sou bom na limpeza, eu sou bom em uma coisa, eu sou bom no meu trabalho, no meu emprego. A pior coisa que o ser humano pode fazer é comparar. Olhar comparativo é a pior coisa que tem. Eu digo isso porque a questão das viagens mesmo. Uhum. Eu e minha esposa, nós conhecemos 209 países do mundo. 192 da ONU. Faltam só 4 para a gente terminar todos os países do mundo. Ucrânia, algo que a gente Rússia. ia aprender. Ucrânia, Rússia, Coreia do Norte também. Falta Argélia, falta Moldávia, Chipre e Malta. Então faltam esses 4. O que a gente aprendeu viajando tanto? Que quando a gente chegava num país, a gente começava, esse lugar aqui é mais legal que aquele outro lá, né? Uhum. E aí a gente começou a perceber que o nosso olhar ia muito para comparação. E aí toda vez que nós íamos chegar num país, eu fechava os olhos e falava, Senhor, me dê olhar contemplativo. Afasta de mim o olhar comparativo. Por quê? A nossa tendência é comparar. Todo mundo que sabe que a gente visitou esse tanto de país, primeira coisa que a pessoa pergunta, o que é? Qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Qual que é o isso é verdade. Qual que é o top 5? Qual que é o top 10? Por quê? O ser humano gosta de ranking. Sim. E a gente leva isso para qualquer coisa na vida. E a pessoa que olha para mim e fala assim, o Rafa é cheio de talento, cheio de dom, eu só sei fazer 2 coisas. Cara, a pessoa ela está tentando comparar algo que não é metrificável. O reino de Deus não é metrificável. Uhum. Deus não trabalha com métricas. O processo de Deus é completamente diferente. Não é produtividade que agrada o Senhor, agrada o coração de Deus. Sim. Mesmo porque agradar o coração de Deus não faz sentido para a história bíblica. O conceito do evangelho é o que Cristo fez por nós faz com que a nossa reação seja de agradecer por aquilo que ele já fez. Sim. Então a gente não faz as coisas para agradar a Deus para conseguir um lugar ao céu. Uhum. Na verdade, a gente faz as coisas porque ele já fez e então a gente Uma agradece. gratidão, né? Sim. Ou seja, não tem como você metrificar a gratidão, cara. Gratidão, ela é feita de uma maneira reacionária àquilo que Cristo fez. Se você compreende que o que você está fazendo
é por aquilo que Cristo fez, você não precisa ficar tentando metrificar se você consegue fazer 1, 2 ou 5 coisas. Na verdade, você vai tentar fazer o que você faz com excelência. Certo. Quando um cara que era sapateiro chegou para Lutero e falou: pô, Lutero, eu quero ajudar na reforma, tá todo mundo bombando, ajudando, e eu tô aqui fazendo sapato. Ele falou assim: você é sapateiro, né? Sou. Então faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Se é o que você faz, faça com excelência para glorificar a Deus e venda por um preço que não onere a vida das pessoas. E as pessoas vão ter atenção nisso e você vai poder glorificar a Deus dessa maneira. Sim. Então, assim, existem muitas formas de glorificar a Deus a partir do momento que você compreende que você está ali para agradecer por aquilo que ele já fez. Sim. E o modelo comparativo é um modelo extremamente nocivo, que vai gerar ou depressão ou ansiedade na vida das pessoas. Por quê? A depressão, ela é excesso de ontem. É pessoa que pega tudo que tinha ontem, se vitimiza e fala assim: eu não consigo chegar onde eu consigo porque eu tenho uma série de bloqueios, traumas, objeções. Tá. Ela Então, não a vai pessoa, pra frente, né? Tipo, ela se enche trava. do ontem. Tem que mudar o mindset da Ela pessoa. tem excesso de mudar o ontem. mindset. E pessoas que têm ansiedade têm excesso de amanhã. Ela acha que nunca vai conseguir alcançar alguma coisa e ela se preenche demais de amanhã. Mas, na verdade, o que a Bíblia nos diz? Que nós deveríamos viver cada dia o seu mal. E compreender cada dia o seu mal. E entender que a gente não deveria viver ansioso por coisa nenhuma. Porque se Deus cuida dos passarinhos e dos lírios do campo, quanto mais nós somos imagem e semelhança dele. Exato. Então, o princípio é esse, cara. Viva o presente, glorifique a Deus no presente e escolha a melhor parte. Qual a melhor parte? Falar com o Senhor e ser grato por aquilo que ele fez. Exato. Até porque o hoje é uma surpresa. Por isso se chama presente. É isso. Não, porque, ó, dentro da... Não, porque, ó, dentro da igreja, que nem a gente tem vários tipos de pessoas, cada um do seu jeitinho. Aí, que nem tem pessoa que é bombril, que é que nem você. Que a pessoa, pô, ela dá aula na escola bíblica, ela pastoreia, ela dá discipulado, ela escreve livro, ela é casada, é um dom também, né? É um dom também. E a pessoa canta, ela dança, dançar aqui às vezes não rola tanto, né? Ela canta, ela dança, ela pula. E tem aquele fulano que, pô, só acaba fazendo, duas coisinhas. O cara, não, é o carinha da tecnologia, é o menino do slide. Ele só faz slide. Não é o Kevin. Não é o Kevin. Não é o Kevin. É o homem do slide. Para que as mulheres entendam. De várias coisas. O varão do slide. O varão do slide. E aí, querendo ou não, às vezes acaba tendo uma certa rixa. Entre você falar, o cara que faz mais, olha pro cara que faz menos e fala, isso aí, quando tem uma reunião e tal... É o cara do slide, então eu acho tal coisa. Aí o cara aí acaba ignorando, fala, isso aí, faz nada, isso é pataquada. Como é que, sei lá, eu fico pensando, como é que eu vou conversar com um cara desse, tipo, dar um toque pra ele? Fala, seguinte, porque às vezes a pessoa, que nem o que eu penso, tem o dom, é aquilo, você já nasce apto para aquilo. O talento é aquele bombom. Não é. Mas é aquela coisa... Desculpa. Mas o talento é aquela coisa que você se esforça, você corre atrás e tudo mais. Então, às vezes, tem pessoa que acaba percebendo, não, é meu talento, meu esforço, então eu sou melhor que aquele fulano. Como é que eu consigo quebrar isso na cabeça da pessoa? Sem quebrar a cabeça da pessoa. Porque, às vezes, cria uma rixa, às vezes, tipo, de superioridade. Não, eu faço tanta coisa, então eu sou mais superior que você do que o carinha do slide. O conceito é conscientizar. As pessoas que fazem muito na igreja, primeiro é conscientizar elas se elas realmente estão cultuando a Deus. Porque você só fazer para Deus não significa que você está louvando e glorificando a Ele. Ainda que você esteja trabalhando muito. Tem algo que meu pai me falou quando eu tinha 16 anos, e já estava trabalhando pra caramba com Girafael nas escolas e outras coisas. Ele falou assim, nunca deixe que a sua obra se torne maior do que o Senhor dela. Então, assim, gostei desse. O Breno vai ser motivado aqui. Muitas das vezes, pessoas que fazem muito na igreja, sem querer, fazem com que a obra se torne maior do que o Senhor dela. E pessoas com esse tipo de perfil, normalmente são as pessoas que ficam com rixa ou picuinha. Orgulho. Mas esse tipo de gente, cara, são pessoas que também precisam ser pastoreadas, cuidadas, porque ela tá fazendo isso ou porque quer preencher um vazio, ou ter mais prestígio, ou quer ter algum poder dentro da igreja, ou quer ser mais bem cuidada pelo pastor, quer estar mais perto do pastor. Então, tem N motivos do porquê a pessoa faz isso. E não necessariamente uma pessoa que é extremamente produtiva
tá glorificando a Deus. O princípio de glorificar a Deus é cultuar a Ele, ter relacionamento com Ele, esse relacionamento estar, de fato, atingindo as vertentes da vida dessa pessoa no trabalho, de segunda a sexta, na família, em como trata os filhos, como trata a esposa, como a esposa trata o marido, enfim, em várias coisas. Porque tem muita gente que faz muito, mas não é um cristão exemplar durante a semana. Sim. Então, o princípio, e até como pastores, eu acho que a equipe pastoral, a gente não metrifica essas coisas. Porque tem gente que faz muito e a gente fica, às vezes, cheio de dor de cabeça com essa pessoa. E tem gente que faz uma coisa só aqui na igreja e a equipe pastoral fica assim, caramba, quando a gente vê ela na recepção... Dele, né? Vai dar tudo certo, tá tranquilo. Eu fico feliz porque eu vejo Cristo quando eu sou recebido por essa pessoa na igreja. Então, e a pessoa às vezes só está uma vez no mês entregando o folheto ou passando o alquinho na sua mão ali na entrada. Então, tudo tem a ver com percepção. Às vezes, nós, seres humanos, temos essa questão de metrificar, de comparar, de ficar analisando. Sim. Mas o princípio do reino de Deus é completamente diferente da nossa lógica humana. Uhum. E eu acho que o princípio de conscientizar essas pessoas é a frase que meu pai falou para mim quando eu era novo, né? Tome cuidado para que a obra não se torne maior que o Senhor dela. Sim. Você acha que tem poucos trabalhadores na igreja? Tipo assim, a gente às vezes vê isso, né? Tipo, cara, são sempre os mesmos que estão em absolutamente tudo. Isso seria porque esses caras estão se esforçando demais, estão se entregando demais, ou às vezes até ocupando tempo demais. Ou monopolizando demais os cargos. O que você acha? Tipo, então, tem pouca pessoa. E tem pouca gente que tá chegando para atuar e fazer um trabalho e tudo mais. Quando você serve ao Senhor, você acaba lidando com algo muito importante, que frustração. Ah, não. Não, na verdade você sente o prazer de servir a Ele. Ah, sim. E quando você serve ao Senhor e sente esse gostinho de tipo, cara, não tem nada melhor do que servir a Deus, e você percebe que não tem nada mesmo, tipo, não existem outras coisas melhores do que estar nos caminhos do Senhor, do que servir a Ele, que é você sentir aquilo que o salmista no capítulo 1 disse, né? Que você meditar de dia e de noite e conseguir viver, levar isso para a sua vivência. Essas pessoas, elas querem estar no máximo de lugar possível. E isso pode ser até ruim para elas. Elas acabam inibindo outras, de certa forma. Pode ser ruim para elas, porque elas podem ficar extremamente produtivas e esquecer que precisa ter relacionamento com Deus também. E tem esse segundo ponto, que ela tá ali, ela quer continuar ali, e às vezes ela esquece que ela precisa dar oportunidade para outros fazerem também, que é a mesma coisa que você falou do acampamento. Eu tive a oportunidade de falar só com alguns. Então, tem que ter outros dequeques, outros brenos, outros líderes para falar com esses outros. Eu não acho nem que você deveria ficar com o coração pesaroso, e eu acho que você não ficou, de pensar que outros você não teve a oportunidade de falar. Você tem que se alegrar porque, Deus me deu a oportunidade de falar com 20. Animal. E graças a Deus a gente tinha uma liderança. Eu acho que esse ano foi um dos anos que a gente mais teve, que a galera foi pra cima. Vários, cada um teve um. E aí, nesse momento, vocês falam assim, a gente tem 3 diretorias aqui, cara. A gente tem 4 diretorias rodando aqui, porque são vários líderes. Porque o ofício não significa o ato de serviço. O ofício é só quem foi colocado. Mas tem muita gente... É o título. Mas tem muita gente que está ali pastoreando. Entendeu? Sim, cuidando, servindo, enfim. Então é isso. É dar oportunidade para quem não está nos ofícios executarem, para que um dia, se Deus permitir, ter outras pessoas no ofício e ter até mesmo essa questão de as sociedades internas dentro da igreja presbiteriana funcionam muito bem. Sim. E as diretorias, para funcionarem bem, é legal que tenha esse trânsito para que mais pessoas tenham oportunidade. Quando a pessoa está lá em cima, ela também é tratada demais por Deus, porque ela tem que lidar com um monte de pancada e frustração e problema de gerenciamento e outras coisas complexas que saem até da ordem ministerial, que entram na ordem de gestão. Enfim, então é legal que quanto mais pessoas na igreja sirvam, mais pessoas vão sentir esse gostinho de servir. E aí aumenta essa quantidade de gente para servir. Mas sim, hoje,
se você for pegar aí uma média da cabeça do Rafael, é 20%, no máximo 25%, Sei. que está ali fazendo a igreja acontecer mesmo, né? Sim. O restante, muitas das vezes, fica apático. E eu acho que é papel desses 20%, 25% ir para cima do restante e falar assim, a gente quer vocês para cá. Uhum. Queremos que vocês sirvam também. A gente quer que todo cristão sirva em algum lugar, mesmo que seja para abrir uma garrafinha d'água e servir lá para o pastor na hora dele pregar, entendeu? Sim. E como é que a gente consegue, eu penso, estimular a pessoa que nunca serviu, não sabe qual que é o dom dela, não Todo sabe mundo qual que é tem o um dom, talento. primeiro? Até pensa, todo mundo tem um dom. Como que a gente consegue identificar isso na vida de uma pessoa? Na sua própria vida? O princípio de você sentar com as pessoas e identificar o perfil delas e entender o ministério delas, na minha cabeça, e ao longo dos anos servindo ao Senhor, eu percebo que quanto mais coisas a pessoa fizer na igreja, mais próximo do ministério dela talvez consiga chegar. Porque ela vai fazendo um monte de coisa e ela vai percebendo em algum momento, né? que ela vai, eu não tenho tanto perfil para servir como mestre, mas eu sou uma pessoa que sou hospitaleira demais. Então, eu amo receber pessoas. Então, pode fazer pequeno grupo em casa. Uhum. Às vezes eu não vou dar o estudo, mas eu consigo receber com maestria. Então, quanto mais a pessoa servir, eu acho que mais próxima do dom e do ministério dela, que é o ministério do Senhor, mas que ela estará inserida, ela vai ficar. Então, quando falo com adolescente, até com criança que está subindo do Alpha Kids, eu falo assim, tenta servir o máximo que você puder. Às vezes, tem gente que vê eu colocando criança que sobe logo para a UP, eu já coloco para servir no Kids, mas exatamente por isso, porque ela sai do Kids e já vai trabalhar e já tem que ouvir culto, tem que cultuar o Senhor, louvar o Senhor, tem que ir na EBD. Mas se um domingo por mês ela puder servir, eu vou colocar ela para servir de auxiliar, depois eu coloco para servir no lanche, para ele já começar a sentir o gosto de servir ao Senhor. Sim. E também já começar, cara, é isso aí, eu tô me encontrando e tô entendendo que eu sou mais hospitaleiro, sou mais mestre, sou mais pastor. Entendi. E dentro dos cuidados, ela compreender qual dos dons ela foi chamada para exercer. Então, eu acredito muito nisso. Ao longo desses últimos anos, até que o Thiago está na liderança, eu tenho percebido que muitas das lideranças eram ex-moleques de Alpha Kids, então eu fico mó orgulhoso. Agora, não por mim, mas eu falo, o moleque trampava no Alpha Kids e agora já tá trampando na UPA. A base vem forte, viu, mano? A base vem forte. E o Brenão é nosso professor lá. Então, tem uns meninos pesados, cara. Tem uns braninhos lá. Os caras manjam quase mais que eu lá, mano. Quase mais. Mano, tinha um moleque lá que quebrou minhas pernas, cara. Teologicamente falando. Você é louco. Que tá falando sobre vida e tal. Aí as crianças tiram uma sacada, cara. Ela fala, não, mas falou que não vai ter vida em outros planetas e tal, mas acharam uma proteína em Marte aí. Aí, como é que você fica? Ai, Verena. Como que eu vou responder? Mano, aí depois outro moleque foi lá, deu uma resposta que eu nunca tinha pensado em dar. E convenceu a menina. Aí eu falei, nossa, gênio. Como desconstruo agora. Exato, mano. O menino me salvou lá na hora. Lá. Teve uma vez a Lídia, minha esposa, dando aula aqui na IP Alpha. Um menino levantou a mão e falou assim, então tem que amar a Deus. Tem. E tem que amar os inimigos também. Tem que amar os inimigos. Tem que amar os inimigos porque a Bíblia fala que tem que... É isso mesmo, você tem que amar os inimigos porque a Bíblia fala. Falei, então Deus tem que amar o diabo. Errado não tá. 6 anos. Nossa. 6 anos. A Lídia, minha esposa, falou, chama o teólogo. O que eu tô fazendo da minha vida, Rafa? Porque é uma pergunta extremamente complexa. E que você pegar todo mundo que vem na igreja todo domingo, que é adulto, que está formado, que às vezes tem doutorado... Passa essa pergunta na cabeça? Não passa. Mas nem a pau. Porque nós somos extremamente operacionalizados do ponto de vista humano. Então, a gente não faz mais pergunta. A gente não fica buscando pergunta. E criança é uma máquina de pergunta. Tem até o áudio, né, no Instagram, né?
Olha aí, pai, o menininho de 4 anos, em 1 minuto faz 420 perguntas. Porque É isso mesmo. a criança faz muita Faz pergunta. mesmo. Porque ela quer conhecer. Sim. E o coração do cristão, que tem que ser como de criança, é um coração assim. Que é incansável em perguntar e conhecer a Deus. Que é aquela sede de Incansável, buscar, é. assim, aquela fome. Senhor, eu não entendo, quero entender. Senhor, me dá. Porque às vezes a gente vai chegando numa idade, já sei tudo já, de teologia de Deus e tal. É. Mas o segredo é termos um coração como de criança. É incansável, cara. Não sei as coisas direito. Por que o céu é azul? Por que tem que amar o inimigo? E por vai aí acontecer uns negócios assim. Outra hora, a gente tava conversando mais cedo aqui, eu e o Milton. A gente fez uma pergunta nesse nível que você fica, cara, como é que eu formulo uma resposta? Tipo, ok, eu acho que é isso, mas eu vou precisar estudar. E vou precisar estudar muito para chegar numa resposta. Para uma criança dessa, você pode até explicar, dar uma contornada, mas em algum momento você vai ter que sentar e falar, mano, como é que eu respondo na próxima que vier uma pergunta dessa? E essa resposta é um tratado teológico. Não, exato. Que nos concílios de É o doutorado, Heidelberg, exato. talvez tenha surgido e os caras ficaram, tipo, deixa meses eu para chegar na resposta, Exatamente. E olhe que é lá uma ainda. pseudo-resposta, né? Que é uma resposta baseada na nossa interpretação das escrituras. Não dá nem pra bater o martelo. Não, as crianças são muito criativas, cara. São muito criativas. Eu fico pensando, se às vezes essas criatividades se vêm de Deus ou é do diabo, mano. Porque, cara, é cada coisa. Nossa. A criatividade, eu entendo que venha de Deus. Agora ela pode ser usada maleficamente. Exatamente. Exatamente. Dá aquele exemplo. Não, Hitler era uma pessoa Agora, muito a boa. criança que fica Ele é perguntando bem cheio das por quê? hipérbole, né, cara? Ele vai pra Hitler, né? Exato. Não, Ele Hitler vai era uma longe, ele pessoa vai ao muito boa, extremo. só que ele usou pro mal a Ah. sabedoria dele. Exatamente. Bom, mas legal, Rafa, a gente já caminhando aí pro fim, a gente tá falando muito sobre dons, talentos, como servir na igreja, um monte de áreas de atuação e tudo mais. Se você pudesse dar um conselho para alguém que tá ou sobrecarregado porque a pessoa, sei lá, acha que tem muito dom e não se encontrou, ou então para alguém em outra ponta, assim, alguém que tá procurando entender o seu dom, que conselho que você daria? Não sabe Você já nem onde falou um começar. pouco sobre servir no máximo que puder, mas, tipo assim, como que a pessoa vai identificar em que momento, sei lá, ela entende? Tipo, cara, esse é o meu dom, agora eu entendi. Tipo, é pessoal? Como é que você... O que você diria para alguém assim? O princípio, vamos pegar da pessoa que não sabe nem que dom tem. Eu acredito que ela servir ao Senhor em várias áreas e pedir para que o Senhor, de fato, dê paz ao coração dela. A paz que excede todo entendimento é a melhor paz que pode haver, porque ela é uma paz que excede a nossa capacidade racional. Uhum. E Tanto nós que é difícil explicar, né? Nós que Nossa. somos racionais e até por conta da nossa estrutura cartesiana do Ocidente de pensar, que é muito forte e latente por conta da maneira vigotskiana que a gente tem dentro das escolas. Aí falou bonito, hein? Não entendi nada agora. Falou... É porque a nossa estrutura de escola hoje é baseada num pensador americano chamado Vygotsky. Ah, E pensei aí que era tem Paulo escolas Freire, com outras cara. estruturas, eu não lembro o nome, né? Mas tem E surgido. muitas delas têm a mesma linha, muito cartesiana de se pensar de maneira indutiva e outras coisas nesse sentido. Cartesiana é tipo, um unicórnio não tem asa. Eu não tenho asa, logo eu sou um unicórnio. É isso? Não. É um pensamento mais quadrado, mais linear, mais engenheiro de se pensar as coisas. Tá. E aí o que acontece? Eu acredito que uma pessoa que não tem dons, ela passar por esses campos, estar deleitada nas escrituras, entender a melhor parte, que é relacionamento com o Senhor, ela já vai perceber que, peraí, não é o que eu faço que me define. Uhum. O que me define é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz que eu sou, não vai definir aquilo que eu faço. Desculpa, o que a Bíblia diz que eu sou, definirá as coisas que eu faço no sentido de gratidão. Mas o que eu faço não vai definir quem eu sou. Então, se a pessoa tiver muita clareza disso, ela não vai ficar em crise. Porque eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o meu dom, então eu estou em crise. Não existe isso. Você sabe quem você é. A Bíblia já te disse. Filho de Deus.
Você já tem clareza da sua identidade. Agora, o que você fará é algo que Deus vai te dando aos poucos. Eu gostaria muito de completar a minha carreira como pastor de crianças. Uhum. Pode ser que com 50 anos Deus mude isso. Eu não consigo me enxergar, a não ser no Ministério Infantil. Mas Deus pode mudar. Hoje é isso que eu tenho nas minhas mãos, é isso que eu entendo que Deus me chamou para fazer. E o Ministério Infantil não me define. O pastoreio de crianças não me define. Nem tampouco o pastoreio me define. Eu estou pastor. E entendo que Deus me chamou para isso nesse momento. Ele pode me chamar para outra coisa. No sentido de ser um missionário integral. Claro que o pastoreio está latente e eu estarei pastoreando as pessoas lá também. Mas o princípio da questão do ofício que eu estou dizendo. O princípio se a pessoa tiver clareza da identidade dela, o que ela vai fazer não impacta tanto, porque o cerne e o alicerce já está bem construído. Isso para a pessoa que tem crise, porque não sabe o que tem, qual o dom. Sim. E a pessoa que tem dom demais, aí ela tem que fazer a mesma coisa que eu faço, que é revisitar a agenda. Uma Luísa Secar, por exemplo, que é uma menina da nossa igreja aqui. Ela é uma menina cheia de dons. Ela sabe fazer teatro, ela sabe dar aula numa escola top. Ela tem uma série de dons que você pode pedir para ela fazer um monte de coisa, ela consegue fazer. Sim. E ela é uma pessoa que tem que ficar revisitando a agenda, porque ela tem o mesmo problema que eu. E tem outras pessoas com os mesmos problemas que eu também. Então, são pessoas que têm que revisitar a agenda e falar, eu estou escolhendo a melhor parte? Não, estou colocando outra coisa no lugar da melhor parte. Então, troca, desembaralha, monta o baralho, o quebra-cabeça que é baralho do diabo, tô brincando. O meu não, porque foi eu que comprei, tem nosso fiscal tudo. Mas enfim, mas o quebra-cabeça tem que voltar sempre para o mesmo lugar. Caso contrário, a gente volta a ter esse desejo de, às vezes, colocar a obra no lugar do Senhor dela por 3 coisas: recurso, prestígio e poder. São 3 coisas que o coração humano é puxado, e são 3 coisas que Jesus nega quando Satanás o tenta. Ele nega recurso quando pedra em pão, pede para transformar pedra em pão. Nega o prestígio quando Satanás pede para ele pular e ele não pula. E ele nega poder quando os reinos são apresentados a ele. Então são 3 coisas que o ser humano tem que negar para que a vontade central do Senhor continue sendo estabelecida cada dia na nossa vida. E é claro, dependência do Espírito Santo, né? Sim. Fala assim, Espírito Santo, ajuda nós aí, me quebra para que cada dia eu seja mais parecido com Cristo. Exato. Muito bom. Você tem algum filme, livro, alguma recomendação para deixar sobre o tema, ou alguma coisa que você ache interessante, relevante? Além do seu livro, claro. Tem um filme que Podia agora... trazer ele aqui para patrocinar aqui. Eu não sei se eu vou lembrar do nome, mas eu acho que é In Time, alguma coisa assim, que é um filme do Justin Timberlake, que o mundo ele é dividido em horários pelo mundo e cada ser humano tem um relógio. O Preço da Manhã. O preço da manhã. Esse Nossa, é muito verdade. bom. Porque em inglês eu acho que é bom. In Time, On Time, alguma coisa assim. Então, o preço da manhã... É isso que eles fazem os braços de ferro lá? Que a Pra vida útil postar. do cara tá A aqui. vida útil do cara tá aqui. Aí você Isso, pode transacionar para É. poder passar os horários de Greenwich. Então, eu acho esse filme bem genial. Ele não é um filme cristão. Mas eu acho muito genial esse filme porque a principal moeda do filme é o tempo da vida das pessoas. E eu acho que a principal moeda que o ser humano tem é o tempo. Do ponto de vista daquilo que Deus nos dá, que é o presente. Sim. Então, se nós utilizamos o nosso tempo sem ser para agradecer a Deus e para a glória dele, a gente está perdendo tempo. Sim. Então, para mim, esse filme ele me causou um desejo muito, e até por isso que eu faço muitas coisas. Porque esse filme é um filme que eu assisti na minha adolescência e me impulsionou muito para isso. Foram 2 filmes, na verdade. Esse que me impulsionou a cara, o meu tempo é valioso. Então, eu, nesses últimos 31 anos de vida, eu não assisti séries. E não digo que isso é errado, mas toda vez que eu ia assistir uma série, eu falava, cara, são
3 temporadas, tantos... 40 minutos cada Eu episódio. fazia as cara. contas, eu falei assim, meu Deus, cara, isso é uma quantidade de tempo que eu posso fazer tantas coisas, pra glória de Deus, e para as coisas que eu gosto de fazer, e outras coisas nesse sentido, que eu fazia muita conta. Não acho que isso é saudável também, porque você fica muito produtivo, muito ativo. Mas assim, esse filme me impulsionou muito pra isso. E o outro foi o Forrest Gump, que é um filme muito antigo, Nossa, da muito década de legal. 80. Muito bom. Que é um cara que eu tinha 11 anos quando assisti esse filme, e quando acabou o filme e eu descobri que não era uma história verídica, eu fiquei muito chateado. Que droga. Porque eu falei assim, cara, por que um ser humano não pode ter feito tantas coisas e contar tantas histórias? Uhum. Então, esse filme me impulsionou para fazer um monte de coisa também, porque Sim. foi um filme que eu falei assim, cara, um ser humano poderia ter feito tudo isso para a glória de Deus. Então, foram 2 filmes que não são cristãos e ajudam muito. E um livro que eu gosto muito, até com a ver com o tema, né, relacionado à sua missão, é um livro chamado Reformissão, de um cara chamado Mark Driscoll. Então, é um baita de um livro e é muito legal. Eu acredito que todo jovem deveria ler, todo mundo que está assistindo também deveria ler, mas o jovem, principalmente, deveria ler, que é uma perspectiva reformada da missão e da missão que você exerce. É um livro fácil de ler, eu acho que em 4, 5 dias você lê, é curtinho assim, mas é uma bomba, assim, eu acho que todo jovem deveria ler. 5 sentadas na privada já é suficiente. Já. Boa. Brenão, você lê o texto aí pra encerrar pra gente? Para finalizar, queria deixar um texto bíblico pra gente. 1 Pedro 4:10. Aqui. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, é isso. Tudo que a gente for fazer, que seja com perfeição, com os dons, com os talentos que Deus nos deu, nos abençoou, para que a gente possa aproveitar todo o nosso ser, nossas ações, nossa motivação, para poder glorificar a Deus e ajudar as outras pessoas, né? E eu acho que é muito isso que tem a passar. Então, Rafa, queria agradecer aí. Muito obrigado. Obrigadão aí. Bom, esperamos ter mais vezes, mais episódios. É o nosso Bombril cheio de graça. Muito tema pra falar ainda. Esperamos exato. que você volte mais vezes. Amém, Mas amém. que legal. Então, Tamo junto. Muito obrigado. Aí. Uma alegria sempre para todo mundo da Presbi. Exato. É nóis aí. E aí, galera, não esqueça de... curtir, dá pra arrastar compartilhar. pra cima, produção? Não dá. Não dá pra arrastar pra cima. Não chegamos nesse Então, número ainda. curte aí, compartilha com os amigos e bora servir, galera. Isso aí. É nóis. Muito obrigado, Valeu. gente. Tchau, tchau.